Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento, desculpa. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto da redação de Carta Capital em São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Barrocal, e muito boa tarde aos nossos YouTube espectadores. Tá certo. E temos também a companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Olá, Rodrigo, Mariana, pessoal que nos assiste, no momento em que começa a chover forte aqui do nada em Brasília, viu, Rodrigo? Pelo menos aqui perto da minha casa. Olha só. Bom, eu espero que isso não interrompa a transmissão. Mas nós tivemos há pouco a divulgação da última pesquisa Datafolha de intenção de voto para a presidência da República, e o presidente Lula se mantém na dianteira com 49% das intenções de voto, e Jair Bolsonaro figura com 44%. Ao longo da semana tivemos várias outras pesquisas, Quaest, PESP, e todas elas deram mais ou menos essa diferença, né, variando 4, 5, 6 pontos percentuais, né, Barrocal? Correto, Rodrigo. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesquisas divulgadas essa semana desde segunda-feira, as variações estão dentro dessa banda que você mencionou, de 5 a 7 pontos, todas vantagens para o ex-presidente Lula. Agora, que, aliás, só vale registrar que é praticamente a mesma diferença que foi no primeiro turno em favor dele sobre Bolsonaro. Foram 5 pontos de diferença nos votos válidos e 4 pontos nos votos totais. Quer dizer, basicamente dá para dizer que não mudou nada no segundo turno em relação ao primeiro. Pois é. E assim, a julgar por esse quadro de estabilidade, né, das intenções de voto, a gente até poderia dizer que dificilmente pode ocorrer uma reviravolta nas urnas. Mas essa eleição é uma eleição um tanto atípica, né? Então, um dos fatores que causa preocupação é se as pesquisas estão de fato refletindo a realidade, até porque muitos eleitores de Jair Bolsonaro acabam hostilizando os pesquisadores dos institutos e acabam não respondendo às pesquisas. Mas a maior preocupação, eu imagino, da campanha petista, Barrocal, é, na verdade, a abstenção, uma vez que a maior parte dos votos de Lula estão concentrados nas classes mais pobres e menos escolarizadas, né? Correto, Rodrigo. Essa é uma das grandes preocupações do comitê lulista, e é por isso que esse comitê decidiu que o último programa de Lula no horário eleitoral gratuito, que será amanhã, sexta-feira, será dedicado a convocar as pessoas para saírem de casa no domingo para votar. Ou seja, um programa que tentará combater a abstenção. Mas antes dessa decisão sobre o programa eleitoral de Lula, já tinha havido uma ação da campanha do petista para combater a abstenção também. Uma ação, nesse caso, nos tribunais. Foi o Partido Rede, um partido que apoia o ex-presidente, que entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação que pedia, de alguma forma, a bênção do judiciário para que houvesse transporte público de graça no dia da eleição. Essa havia sido uma ação movida ainda no primeiro turno, depois que o prefeito gaúcho, ou melhor, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que é do MDB e é também um bolsonarista, tinha decidido cortar o ônibus grátis, o passe livre no dia da eleição do primeiro turno. Então o Partido Rede foi ao Supremo, conseguiu uma liminar naquele momento, que obrigava todas as cidades brasileiras a manterem a oferta de transporte público no primeiro turno. O Partido Rede, já no segundo turno, foi de novo ao Supremo, dentro dessa mesma ação, pedir mais, pedir que o judiciário abençoasse a oferta de transporte grátis por parte de prefeitos, porque existe uma tradição na nossa legislação eleitoral de punir como crime de compra de votos aquele agente público que oferece transporte grátis. Mas o Supremo, primeiro via liminar e depois por seu plenário, concordou com o pedido e no próximo domingo, então, praticamente todas as capitais brasileiras irão oferecer transporte público e de graça
para o eleitorado sair de casa para votar. Pois é, e nós já recebemos aqui algumas mensagens. O Henrique Aquino diz: edição sempre muito aguardada, meu farol no meio dessa tempestade. Obrigado, Henrique. E a Gisele Saviani pergunta: após tantas fake news, atrapalhada de Roberto Jefferson, quais são as novas tentativas absurdas desse monstro? Bom, eu acho que assim já tem uma tentativa muito clara em curso, né, que é, na verdade, uma bela desculpa para melar as eleições, né, Barrocal? Essa história das rádios, né, das inserções nas rádios. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre as alegações do governo a respeito disso? Vamos lá, Rodrigo. Então, essa semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, veio a público e depois foi ao TSE para denunciar que haveria rádios do Nordeste, um montão delas, a sabotar Jair Bolsonaro, a campanha à reeleição do presidente. Sabotar como? Não veiculando propagandas de Bolsonaro durante a grade de programação dessas rádios. Uma diferença aí enorme, segundo essa acusação, em relação à propaganda veiculada de Lula nessas mesmas rádios. Aliás, não eram apenas rádios do Nordeste, eram de Minas Gerais também. Mas o bolsonarismo encontrou um dique de contenção, um xerifão no Tribunal Superior Eleitoral, que é o juiz Alexandre de Moraes, comandante da corte. O Alexandre de Moraes primeiro deu 24 horas para que fossem apresentadas provas sérias sobre a acusação. Seriedade que ele não viu no material inicialmente levado até o tribunal. E 24 horas depois, esse prazo se encerrou ontem, ele continuou sem ver nada consistente, motivo pelo qual ele decidiu não levar adiante nada sobre essa ação, pelo contrário, extingui-la, arquivá-la, e de quebra ainda resolveu, ele tinha avisado que na falta de provas, os acusadores sem provas seriam processados por crime eleitoral, e ele de fato mandou esse material para que faça parte do inquérito que ele próprio, Alexandre de Moraes, conduz no Supremo, sobre aquela quadrilha de carne e osso que sabota a democracia. Lá no Supremo existem 2 inquéritos delicados para o bolsonarismo, um que mira as milícias digitais e o outro o dessa quadrilha de carne e osso. E foi dentro dessa quadrilha de carne e osso, que Alexandre de Moraes enquadrou a acusação sem provas feita agora pelo bolsonarismo. Então, essa é a situação. Ontem, o presidente da República, depois da decisão do juiz Moraes, saiu na porta do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, para dar uma declaração pública, e disse basicamente, com ar de derrota, que vai perder por causa dessa, se vier a perder, terá sido por causa dessa fraude, né, que o seu ministro das Comunicações resolveu invocar agora, justamente perto do segundo turno. Por que essa fraude suposta não foi apontada anteriormente? E vale registrar aqui também, Rodrigo, como funciona a veiculação de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Não cabe ao TSE fiscalizar se as TVs e rádios veiculam as propagandas dos candidatos. O que o tribunal faz é centralizar o recebimento das propagandas dos candidatos e aí colocar essas propagandas no seu site, e a partir desse site, as emissoras de rádio e TV podem baixar os programas e veicular durante as suas transmissões. Então é isso, Rodrigo, uma invencionice bolsonarista que contribui para criar aquele clima de não vou aceitar a derrota, fui roubado, um clima já cantado há tempos pelo próprio presidente, primeiro na forma de as urnas eletrônicas são fraudáveis, agora na forma então de fui roubado na veiculação de propagandas. O certo é que Bolsonaro está à procura de um pretexto para dizer no dia 30, domingo, em caso de derrota, que não aceita o resultado das urnas porque ele foi roubado. Agora, vale destacar também que essa operação sobre a fraude na veiculação de propagandas dos candidatos nas emissoras de rádio serve também não só para criar o clima aí de um terceiro turno, um clima de fui roubado, não aceito o resultado das urnas, mas também para tirar de cena um assunto que despontou no último domingo
e que não era nem um pouco do agrado de Bolsonaro que continuasse nas manchetes até o próximo domingo da eleição, o caso Roberto Jefferson. Vamos falar dele, né, Rodrigo, mais adiante no programa. Com certeza, com certeza. E, aliás, tem até um elemento que o Barrocal não mencionou, mas houve um servidor do Tribunal Superior Eleitoral que foi exonerado do cargo e, após ser exonerado do cargo, procurou a Polícia Federal para ratificar as acusações feitas pelo governo de Jair Bolsonaro, pela campanha de Jair Bolsonaro. Mas o mais curioso dessa história é que, entre as rádios citadas por ele, figura, na verdade, uma rádio que é administrada, pertence a uma bolsonarista, que inclusive figura em fotografias ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, quer dizer, até na hora de inventar essas histórias, essas cascatas, a turma é um pouco amadora no serviço. Mas antes da gente retomar esse tema aqui, eu vou pedir para o Cacá rapidamente passar aqui a declaração que foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, a respeito desse episódio. Cacá, solta para a gente, por favor. Desde o começo do ano que eu venho pedindo equilíbrio, parcialidade, imparcialidade dos meios de comunicação. Na semana passada, nós recebemos uma denúncia de que rádios estariam publicando mais inserções do PT do que as inserções do presidente Bolsonaro. E na mesma semana, nós tivemos ali uma grande discussão quando nós perdemos 118 direitos de respostas. Isso comoveu muita gente, principalmente eleitores do presidente Bolsonaro que sabem e estão vendo que a campanha do PT, principalmente no segundo turno, está com um nível de fake news e um nível muito mais baixo, que não passa nem de longe do que a nossa campanha, que está muito mais propositiva. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 inserções de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil inserções de rádio a menos? Pois é. Só que tem um detalhe muito interessante a respeito dessa suposta auditoria contratada pela campanha de Jair Bolsonaro, né, Mariana? Pois é, Rodrigo. Eles fizeram essa pesquisa com base em informações que as rádios publicam na internet. E aí nem toda rádio está ali com a sua planilha atualizada ou publicando esse conteúdo do jeito que, sei lá, talvez essa empresa esperasse. Outra coisa que vale destacar desse episódio é que muitas rádios dizem não ter recebido a peça publicitária da campanha do Bolsonaro, enquanto muitas dizem que as peças publicitárias da campanha do Lula chegavam com até 2 ou 3 dias de antecedência ao dia que teria que ser repercutido, veiculado esse conteúdo. Era comum o programa do Bolsonaro chegar no dia mesmo de ser veiculado ou nem chegar. Então isso também é uma coisa que entra aí na conta dessa, como você disse, cascata do Bolsonaro, mais uma que ele está tentando para desestabilizar uma eleição que já não foi tranquila, né? O mês inteiro foi uma atrás da outra. Pois é, pois é. E o Barrocal, ele mencionou também assim, que esse episódio ele serviu justamente para desviar a atenção do distinto público do episódio protagonizado por Roberto Jefferson, ex-deputado, bolsonarista de carteirinha, aqueles que figuram nas redes sociais, inclusive exibindo os seus dotes de atirador, de CAC, né, com armas que inclusive sequer poderia portar, né? O Roberto Jefferson, ele teve a prisão decretada no último fim de semana,
por descumprimento de uma série de medidas cautelares que foram impostas a ele no momento em que ele recebeu o direito à prisão domiciliar. Então, ele pôde sair do regime fechado e cumprir, né, a prisão domiciliar, mas ele não poderia utilizar redes sociais, conceder entrevistas, não poderia passar orientações para dirigentes do seu partido, e, no entanto, ele fez tudo isso. Mais do que isso, difundiu fake news a rodo, e a gota d'água para a decisão de Alexandre de Moraes foi o ataque violentíssimo que ele fez contra a ministra Carmen Lúcia do STF, comparando, entre outras coisas, ela a uma prostituta. Esse é o nível, né, do nosso digníssimo ex-deputado e aliado de Jair Bolsonaro até sábado. Eu digo aliado de Jair Bolsonaro até sábado, porque agora, misteriosamente, Barrocal, o presidente Jair Bolsonaro diz que sequer tem uma foto com ele, né? Eu acho que, de fato, nisso ele está certo. Uma só não tem várias, né? Dezenas, talvez. Muitas. Um book de modelo de fotos com os dois. Mas interessante, Rodrigo, sobre esse episódio, primeiro aí, para ficar no aspecto que você coloca agora, no final, sobre a relação de Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro, importante e interessante destacar o seguinte: no ano de 2002, ano de eleição para presidente e para deputado, Bolsonaro, que já era deputado, foi eleito por um determinado partido. Roberto Jefferson, que também já era deputado, foi eleito pelo PTB, que ele, Roberto Jefferson, controla há muito tempo. Aí começa o governo Lula, em 2003, Lula havia sido eleito naquela eleição, e Bolsonaro troca de partido. E para que partido ele foi? Foi para o PTB de Roberto Jefferson, ficou no partido por 2 anos. Logo na sua estreia no Partido Novo, Bolsonaro conseguiu um empreguinho para um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, na liderança do PTB na Câmara dos Deputados. O líder do partido na época, quem era? Era Roberto Jefferson. Eduardo Bolsonaro era apenas um jovem de 18 anos que estudava Direito, cursava a faculdade de Direito, e era quase um funcionário fantasma, porque estudava no Rio de Janeiro, mas estava empregado num cargo aqui em Brasília. E Bolsonaro deixa esse partido em 2005. Foi o ano em que o povo brasileiro votou em um referendo para decidir se, como estava previsto no Estatuto do Desarmamento, seria ou não proibida a comercialização de arma de fogo no Brasil. O Estatuto do Desarmamento havia sido aprovado logo no primeiro ano do governo Lula. Ele previa a entrega gratuita de armas pela população e também tinha lá um artigo na lei dispondo sobre a proibição de arma de fogo ser vendida no Brasil, mas aí teria de haver um referendo popular para decidir. Havia sido o partido de Roberto Jefferson, o PTB, que tinha entrado no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento. E armas é algo que une Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro. E agora, Rodrigo, eu passo aqui a segunda dimensão do meu comentário a respeito desse episódio. Hoje saiu a decisão do juiz Alexandre de Moraes, que converteu de prisão em flagrante em prisão preventiva aquela prisão decorrente da tentativa violenta, armada de Roberto Jefferson de resistir à prisão pela Polícia Federal, que havia sido determinada no final de semana por Alexandre de Moraes, determinada em razão do que você explicou, que tinha sido a violação das regras de prisão domiciliar por Roberto Jefferson. E nesse despacho de hoje, de Alexandre de Moraes, a gente vê os detalhes de como se deu a resistência à bala e à granada por parte de Roberto Jefferson. Então a equipe da Polícia Federal chegou na casa dele, com 4 pessoas, para cumprir um mandado de prisão. Tocaram o interfone, ninguém atendeu. Um dos policiais pulou o muro para tentar abrir o portão por dentro, não conseguiu. Aí ele se dirigiu até a casa propriamente, eu me refiro aqui à construção de cimento, tocou a campainha, a mulher de Roberto Jefferson saiu, recebeu o policial, estava nervosa, pediu para a PF ir embora.
Roberto Jefferson, nesse momento, surgiu no andar superior da casa, a partir do qual ele conseguia ver a equipe da Polícia Federal, disse aos policiais que não aceitava ser preso, que era para a polícia ir embora. E, imediatamente, disparou uma granada. Em seguida, deu 30 tiros de fuzil. Lançou mais 2 granadas. E aí, disparou mais uma rajada com mais 20 tiros de fuzil. A Polícia Federal encontrou, posteriormente, na casa dele, um verdadeiro arsenal. Arsenal de armas, um arsenal de 7.000 cartuchos. Aí fica difícil, então, Bolsonaro querer tentar se descolar de Roberto Jefferson, depois desse episódio lamentável. Mas foi uma tentativa compreensível. Num primeiro momento, o presidente da República, nas redes sociais, fez um comentário que mostrava que se ele tinha estado contra o que Roberto Jefferson havia dito e havia sido motivo da prisão preventiva decretada pelo juiz Alexandre de Moraes, Bolsonaro também defendia o então aliado do que ele, Bolsonaro, considera uma perseguição judicial contra Roberto Jefferson, como, aliás, ele considera uma perseguição os inquéritos do Supremo sobre milícias digitais e a quadrilha de carne e osso que sabota a democracia. Mas, diante da repercussão negativa do episódio nas redes sociais, horas depois, Bolsonaro voltou atrás, chamou Roberto Jefferson de criminoso. E por que isso aconteceu? Porque um ato violento por parte de um apoiador de Bolsonaro poderia assustar aquele eleitor moderado na última semana da eleição, aquele eleitor indeciso, e isso levou os conselheiros do presidente a dizerem para ele se afastar, então, do então aliado. Foi assim que Bolsonaro quis reescrever a história. De aliado de Roberto Jefferson, passou alguém que agora o chama de criminoso. Pois é, pois é. Aliás, assim, só complementando algumas informações, o empreguinho que Roberto Jefferson arrumou para o filho 03 do presidente, à época pagava um salário equivalente a R$13.000, a mais de R$13.000 em valores corrigidos pela inflação. E eu pergunto assim, Paulo, você conhece alguém que teve o mérito de conseguir um salário desses tão jovem, não? Olha, é preciso pesquisar muito na história brasileira, mas certamente alguns filhos da nossa elite, aquela turma da meritocracia, deve ter um caso ou outro aí de filho que foi trabalhar como ajudante do pai patrão numa grande empresa, por exemplo, e descolou um salário do gênero. Mas é caso raro mesmo, viu, Rodrigo? E mais surpreendente ainda, porque o filho, Eduardo Bolsonaro, ele chegou a ser cogitado pelo presidente para assumir a embaixada do Brasil em Washington, e o grande feito que ele tinha apresentado para assumir o posto à época foi a sua habilidade em fritar hambúrgueres numa rede de fast food dos Estados Unidos. Então aí você vê o brilhante currículo de Eduardo Bolsonaro para assumir esse posto aos 18 anos. Mas não é só isso. O Roberto Jefferson, desde o ano passado, ele tem abrigado no PTB vários radicais bolsonaristas. Uma dessas figuras é o deputado Daniel Silveira, que também foi preso por fazer ameaças a ministros do Supremo. Outra figura que ele abrigou no PTB é Fabrício Queiroz, que é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o operador das rachadinhas do gabinete de Flávio Bolsonaro, à época que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, assim, a ligação entre eles vai muito além de meras fotografias que eles têm junto, né? E não tem junto em qualquer lugar. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro chegou a receber Roberto Jefferson ao menos 2 vezes no Palácio do Planalto ao longo do seu mandato. Ao menos 2 vezes, porque assim, são 2 vezes que houve registro fotográfico. E como muitas das informações do Palácio estão sob sigilo de 100 anos, ninguém sabe exatamente quantas vezes ele esteve por lá, né? E essa figura do Roberto Jefferson, como o Barrocal mencionou, essa questão das armas é uma questão antiga. O Roberto Jefferson é um advogado criminalista que ficou conhecido, na verdade, por sua participação em programas policialescos na TV no início dos anos 80. Né? Ele tinha um programa na extinta TV Tupi,
né, e um outro programa também na TVS do Rio de Janeiro, que foi o embrião do SBT de Silvio Santos por lá, né? E por conta da fama que ele obteve nesses programas policialescos, ele se elegeu deputado federal em 1982, né? Já em 85, ele já demonstrou que ele não tinha muito equilíbrio, né? Ele destruiu a golpes de machado um placar, um painel que havia no centro do Rio de Janeiro por ter incluído o nome dele entre aqueles que faltaram em uma votação importante que concedeu anistia, né, aos civis e militares da ditadura no Congresso Nacional. Ele ficou irritado com aquilo e destruiu a golpes de machado. Uma vez eleito deputado da Assembleia Constituinte, em 88, ele foi acusado de entrar em plenário armado para intimidar um colega dele que havia ameaçado denunciá-lo num escândalo, né, de uma empresa pública que existia à época. Então, assim, a gente vê que essa ligação dele, esse temperamento dele e a ligação com armas vem desde aquela época. E já naquela época, o Roberto Jefferson ele negou que tivesse entrado no plenário armado para intimidar o colega, mas ele admitiu que era afiliado à Associação Brasileira de Tiro e tinha uma coleção pessoal de armas, né? Então, assim, o tema das armas é outra coisa que os une, né? Agora, o que eu achei mais curioso e delirante, nos comentários que nós costumamos receber aqui dos vídeos que a gente publica no YouTube, é uma tese estapafúrdia de alguns bolsonaristas dizendo que, na verdade, Roberto Jefferson é um lulista infiltrado para prejudicar Jair Bolsonaro, né? E eu gostaria de pedir aqui para o Cacá só exibir um vídeo que foi gravado e divulgado por Roberto Jefferson, na verdade pela Frente Evangélica no parlamento, né? Um vídeo de Roberto Jefferson gravado 2 dias antes do episódio em que ele recebeu os agentes da Polícia Federal com, ele próprio admitiu isso, mais de 50 tiros de fuzil e 3 granadas de efeito moral, que feriu 2 policiais com estilhaços. Eles tiveram que ser socorridos em um hospital de Três Rios, município vizinho de Comendador Levi Gasparian, que é onde o ex-deputado morava. Cacá, passa para a gente esse vídeo, por favor. Lula foi ao Morro do Alemão para começar a fazer os coletivos, como tem na Venezuela, coletivos armados de ex-presidiários, de marginais, para matar todo democrata, todo cristão que se oponha ao regime marxista, socialista. Mas nós não tememos, não. Nós temos a segunda força armada das Américas. Primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil. Temos 2 milhões de atiradores e colecionadores. Nós temos disposição para a luta. Que eles venham. Vamos corrigir o erro da Revolução, que não podia ter deixado vivo o Fernando Henrique, o Lula, o Genuíno, a Dilma, o Zé Dirceu, não podiam ter ficado em pé, tinham que ter caído. Tinham que ter caído naquela época. Agora que venham, porque quem o inimigo poupa em suas mãos morre. Pois é, vimos aí as palavras do aliado de Lula, segundo esses bolsonaristas. É inacreditável, né? É inacreditável. Agora, o que chamou a atenção também nesse episódio foi o seguinte: o presidente Bolsonaro ele enviou o ministro da Justiça para acompanhar as negociações com Roberto Jefferson. Depois ele mudou a história, disse que, na verdade, o ministro da Justiça foi lá para prestar solidariedade aos policiais feridos. Mas, enfim, não vou entrar no mérito da questão. Mas também circulou um vídeo que mostra uma conversa bastante amistosa de um negociador da Polícia Federal com Roberto Jefferson na companhia do anedótico padre Kelman, né, o padre fake, o padre de festa junina, que foi escalado por Roberto Jefferson para bajular Bolsonaro nos debates presidenciais, uma vez que ele próprio não pôde concorrer à presidência da República por conta de suas condenações. Mas, Mariana, você consegue imaginar o que aconteceria
se um suspeito reagisse a uma prisão da Polícia Federal ou da Polícia Militar, mas não fosse exatamente um ex-deputado numa mansão, mas, digamos, um suspeito pobre, morador de uma comunidade periférica ou de uma favela, talvez um morro carioca, qual seria a reação da polícia? Olha, a gente não precisa nem imaginar qual seria, porque a gente tem aí uma série de exemplos, infelizmente, de como é a abordagem da polícia na periferia do Brasil, né? À luz do dia, a gente viu aquele vídeo que chocou o país, a gente ficou estarrecido de policiais improvisando uma câmera de gás para matar uma pessoa no camburão da viatura. Nem tinha mandado de prisão, nem nada, foi uma pena de morte ali concretizada sem julgamento. E a gente vê esse tipo de abordagem. Isso por conta de dirigir motocicleta sem capacete. Sem capacete, né? Coisa que o Sequer Bolsonaro faz em tava. toda motociata, né? Nunca esteve de capacete numa motociata. E a gente vê essa abordagem da polícia, né? Atira primeiro, pergunta o nome depois. E o curioso nesse caso específico do Roberto Jefferson é que aquela negociação tão amistosa entre o porta-voz da polícia que entrou na casa para conversar com ele, depois que 2 colegas dele tinham sido feridos já na operação pelo Roberto Jefferson, e um dos policiais, inclusive, está até agora com um estilhaço na cabeça, não conseguiu remover. Então foi uma reação muito violenta do Roberto Jefferson, que a polícia agiu como se estivesse falando com, como a gente brincou agora, um menino mimado, né, um protegido. Alguém que, então, certamente não teria sido esse mesmo comportamento numa quebrada. Aliás, assim, só uma coisa, desculpa interromper, assim, obviamente aqui a gente não está fazendo a defesa da violência policial, não. Nada disso. A gente só está mostrando... Todo mundo tinha que ser tratado assim, né, com respeito. A discrepância, né, quer dizer, na prática, o que a Polícia Federal provou nesse episódio é que a polícia pode sim cumprir o mandado de prisão, mesmo que o suspeito ofereça resistência armada, não precisa sair por aí atirando a esmo e colocando sob terror uma comunidade inteira, eventualmente matando vítimas inocentes, né? No Rio de Janeiro nós tivemos episódios em que a pessoa estava saindo da igreja, né, e foi baleada pela polícia. Da escola, de uniforme, criança baleada. Então, assim, só para deixar claro que a gente não está fazendo aqui a defesa da violência policial, não é isso. É só achando estranho, né, a diferença de tratamento que as polícias brasileiras dão conforme o perfil de renda dos cidadãos, né? Mas desculpa ter interrompido. A gente viu aí que a Polícia Federal tem tática, né? Tem serviço de inteligência e consegue abordar pessoas sem revidar com violência. Outra coisa que eu fiquei pensando sobre esse episódio é como, uma vez que a gente viu que a relação do Bolsonaro com o Roberto Jefferson é bastante antiga e bastante íntima, como é que teria sido... E eu imagino que seja difícil você se desfazer de um amigo assim, né? Tipo, de repente, do dia para a noite, até sábado eram amigos, domingo foi obrigado a sair aí dizendo que não, nunca tive nada com ele, não tem nenhuma foto junto. Se esse episódio tivesse acontecido antes, não há uma semana das eleições, como teria sido a reação do Bolsonaro? E aí, Barrocal, arrisca um palpite? Arrisco sim, Rodrigo, mas antes de arriscar o palpite, só um comentário a respeito da ação policial contra brancos e contra negros, se tem ou não tem diferença. Queria registrar, acho que é justo que a gente faça isso, que esse episódio com Roberto Jefferson envolveu policiais federais. Policiais federais têm um perfil um pouco diferente. Todos eles possuem ensino superior completo, em geral, um curso de direito, ganham muito bem, o salário inicial é na casa de 20, 25 mil reais, um delegado em fim de carreira, ou melhor, no topo da carreira, ganha 30, 35 mil reais. E essas ações mais violentas, em morros, nas periferias, em geral, tem policiais militares, de perfil diferente, que ganham salários menores. Então, eu faria também essa observação a respeito dos tratamentos aí dado pela polícia ou pelas polícias aos seus alvos.
Mas em relação ao que aconteceria depois desse episódio, se não estivéssemos tão perto da eleição, entendo que é lícito supor que o quadro poderia ser mais perigoso, mais grave. Por quê? Porque o presidente da República, há tempos, essa é uma impressão que não é só minha, mas há tempos parece buscar uma faísca para que haja uma convulsão social no país. Ele acha que todo mundo tem que estar armado no Brasil para resistir ao que ele chama de investidas de ditadores. Vamos lembrar que naquela famosa reunião de abril de 2020, reunião ministerial de abril de 2020, Bolsonaro disse claramente, estávamos na pandemia já, com várias medidas duras de governadores e prefeitos. Disse Bolsonaro na época, eu quero todo mundo armado para resistir a essas investidas autoritárias. No passado, ainda quando era deputado, isso pode ser visto num vídeo no YouTube, Bolsonaro disse que o Brasil só teria jeito se houvesse uma guerra civil. No 7 de setembro do ano passado, aquele 7 de setembro em que ele disse que não cumpriria mais ordens do que ele chamou de canalha Alexandre de Moraes, também estivemos perto de uma dessas faíscas buscadas pelo presidente. Quem sabe faíscas para que houvesse uma ação aí de setores das Forças Armadas, setores das próprias polícias. Trazendo agora isso tudo para o caso Roberto Jefferson. O ex-deputado, em um vídeo gravado durante a sua resistência à prisão pela Polícia Federal, praticamente convocou os bolsonaristas para uma insurreição civil e armada. Então, eu entendo que se a gente não estivesse perto da eleição, se Bolsonaro não tivesse medo de perder o voto de eleitores moderados, ou se tivesse medo de não conseguir o voto desses moderados, desses indecisos, talvez ele tivesse reagido de outra forma. Não tivesse sacrificado o seu aliado, não tivesse traído Roberto Jefferson, não tivesse chamado de criminoso. E para terminar sobre esse episódio, fica aqui também, Rodrigo, o registro sobre algo que até agora não tem uma explicação razoável e convincente. Por que Jair Bolsonaro mandou seu ministro da Justiça para o Rio de Janeiro assim que soube da resistência armada de Roberto Jefferson à prisão decretada pelo Supremo? O que Anderson Torres, ministro da Justiça, tinha a fazer nesse teatro de operações? Eu conversei aí com 2 delegados da Polícia Federal essa semana e é inevitável chegar à seguinte conclusão. Bolsonaro mandou seu ministro da Justiça para que houvesse algum tipo de conforto político a Roberto Jefferson, para que Roberto Jefferson não se sentisse desamparado. E mais, agora para fazer uma relação com o que falávamos há pouco a respeito de guerra civil, de convulsão social. Se Roberto Jefferson tivesse conseguido dar uma entrevista no ato de sua prisão, quem sabe ao lado de Anderson Torres, o ministro da Justiça, teríamos mais um elemento de insurreição no país? Terá sido para tentar evitar essa insurreição que, no seu decreto de prisão em flagrante, a segunda prisão de Roberto Jefferson, o juiz Alexandre de Moraes escreveu expressamente que ficava proibida qualquer entrevista de Roberto Jefferson antes, durante ou depois da sua prisão. É isso, Rodrigo. Acho que tivemos bem perto de um fato mais grave e esse fato não descambou para algo mais grave graças à eleição. Pois é. E o próprio Roberto Jefferson confessa isso no vídeo que exibimos há pouco. Né? O vídeo que exibimos há pouco, ele fala claramente. Não, o Lula ele foi despertar células terroristas no Complexo do Alemão, claro, porque na avaliação dessa turma, todos os moradores do Complexo do Alemão, né, toda a população que vive ali, dezenas de milhares de trabalhadores, salvo engano, todos esses trabalhadores, na verdade, são bandidos, traficantes e terroristas. Então o Lula foi lá para organizar células terroristas. Mas ele diz, pode vir, porque nós temos as Forças Armadas, que são a segunda maior força da América, só perde para os Estados Unidos, e temos 2 milhões de atiradores e CACs espalhados pelo país. Então, ele próprio deixa claro isso,
e do seu desejo de que houvesse, de fato, algum tipo de enfrentamento para concluir aquilo que a revolução, eufemismo para o golpe de 64 e para os 21 anos de ditadura que se seguiram, não conseguiu fazer, ou seja, abater Lula, Fernando Henrique, Genuíno e outros. Então, essas foram as palavras do Roberto Jefferson, vocês ouviram aqui há pouco, né? Então, ele próprio confessa esse desejo. Então, para mim, não resta dúvidas de que a intenção do Roberto Jefferson era essa, né? E de fato, não fosse esse interesse do Bolsonaro momentâneo de tentar sensibilizar os indecisos, a um público que não é exatamente o bolsonarista fiel de sua base, provavelmente nós teríamos tido uma repercussão muito mais grave desse episódio. Mas eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram. Vamos lá. A Gisele Saviani diz: as fotos de Debi Lloyd não negam que os dois são amiguinhos. Maduque diz: salve Rodrigo, meritíssimo Barrocal, salve senhora Mariana, salve chat, acompanho vocês de Zurique com toda a fúria de Lula 13. E temos aqui, provavelmente, algum parente seu, Barrocal, Arthur Barrocal, que diz: não sou coveiro, mas domingo ajudarei a enterrar esse presidente. Quem se trata, Barrocal? Se trata do meu irmão. Muito bem. Eu preciso conhecer. E tem também, eu vi aqui há pouco algum comentário sobre a eleição em São Paulo, aqui, da própria Gisele que eu citei há pouco. Ó. Eu queria muito que aqui em São Paulo a Haddad vencesse também. E eu não quero a privatização da Sabesp e o sucateamento geral da educação. Bom, aqui a disputa ela continua muito difícil para Fernando Haddad. Tarcísio Freitas, que foi ministro da infraestrutura de Jair Bolsonaro, continua na liderança das pesquisas. Essa liderança já foi mais folgada, né, até que houve aí, salvo engano, na última pesquisa IPEC, uma pequena evolução dos votos de Haddad, que animou a militância petista para tentar uma virada, né, quem sabe até domingo. Mas o cenário é realmente bastante difícil. Agora, tem um episódio para lá de escabroso, né, que foi esse tiroteio que ocorreu em Paraisópolis, na presença do candidato Tarcísio Freitas, né. Na ocasião, houve uma troca de tiros, a versão oficial, né, uma troca de tiros entre a polícia e um suspeito de roubo. Tarcísio Freitas cumpriu uma agenda numa ONG dentro da comunidade de Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, salvo engano, só perde para Heliópolis. E fica ao lado do abastado bairro do Morumbi, né, que é um bairro rico. Então, no caso, é uma favela bastante emblemática pelo choque de realidades, né? Pois bem, Tarcísio Freitas estava lá bem no momento em que ocorreu esse tiroteio. Logo após o tiroteio, ele disse que não acreditava que houvesse sido algum atentado contra ele, talvez uma reação do crime organizado, ou quem sabe e tal, mas Jair Bolsonaro explorou isso na campanha dele. E o que acontece depois? Nós temos a revelação, né, de um áudio gravado por um cinegrafista da rede Jovem Pan, no qual a campanha de Tarcísio pediu para deletar o vídeo de um momento em que ele flagra a troca de tiros. Mariana, conta pra gente um pouquinho dos detalhes assim bastante estranhos dessa história. Bastante estranhos mesmo. A campanha do Tarcísio pediu para que esse vídeo fosse deletado, e o cinegrafista, que não é bobo nem nada, porque já tem aí 30 anos de carreira, o Marco Andrade, da Jovem Pan, resolveu gravar a conversa, né, com esse funcionário da campanha do Tarcísio, que, por coincidência ou não, é um agente da ABIN afastado. Por que é que um agente da ABIN trabalha na campanha do Tarcísio aqui em São Paulo? Pediu para apagar esse vídeo. Rolou essa conversa, quem revelou essa gravação foi a Folha de São Paulo essa semana. Esse tiroteio aconteceu no dia 17, faz um tempinho.
Depois disso, o Marco foi procurado por outros veículos de imprensa, deu algumas entrevistas e ele conta o conteúdo do vídeo. Ele diz que ele tinha filmado homens à paisana atirando. Agora, mais a gente não sabe, isso foi tudo que ele disse. Depois ele sofreu uma pressão, a Jovem Pan sofreu uma pressão da campanha do Tarcísio para que o Marcos fosse demitido. Eles não atenderam a esse pedido, depois de já ter atendido ao pedido de deletar o vídeo, não atenderam ao pedido de demitir o funcionário, que hoje ele mesmo pediu demissão. Então a história tá ainda rolando e cheia desses nós soltos, cheio de ponta solta, muito, muito estranho. A campanha está começando a acirrar aqui em São Paulo, né? Essa última pesquisa mostra um crescimento do Haddad, empate técnico, está 43 de intenção de voto para o Haddad, 46 para o Tarcísio. A campanha do Haddad começou a fazer um trocadilho, porque em São Paulo tem um fenômeno, eu brinco que é um fenômeno, que todo dia da semana os restaurantes populares têm um prato do dia, e todo mundo sabe quais são os pratos do dia, um negócio cultural. O Tarcísio certamente não sabe. O Tarcísio talvez não saiba, e na segunda-feira o prato popular é o virado à paulista. Então, a campanha do Haddad tem feito esse trocadilho de será que vai rolar uma virada à paulista até domingo. Não se sabe, ainda tem muito para se explorar desse episódio. A campanha do Haddad tem usado esse, não sem razão, né, esse episódio, porque, além de tudo, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, junto à justiça, inclusive, porque tem pontas soltas que podem significar crime eleitoral. Aliás, o cinegrafista também, em uma entrevista à própria Folha de São Paulo, que revelou esse áudio em primeira mão, ele disse que ele enviou o material para a Jovem Pan, né? Já tinha enviado, inclusive, quando foi abordado. Ele não sabe se o material foi exibido na íntegra ou não. A Jovem Pan disse que sim, mas depois não deu o vídeo para ele, né? Mas diz que, embora a emissora não tenha atendido o pedido de demissão dele, ela pediu para ele gravar um vídeo em favor de Tarcísio Freitas, um vídeo em apoio a Tarcísio Freitas. Barrocal, você consegue imaginar uma emissora de televisão fazer um pedido desse a um profissional de imprensa? Rodrigo, a Jovem Pan, rádio e TV Jovem Pan, a empresa se tornou um alvo de uma ação de investigação na semana passada no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Por causa de um pedido do PT que alegava que a emissora, que é um serviço público, estava se prestando a abuso de poder político e econômico em favor de Jair Bolsonaro. Então, essa empresa demonstrar algum tipo de atitude em favor de um candidato bolsonarista não surpreende. Mas eu queria chamar a atenção, Rodrigo, para algo. Opa, travou. Deve ter sido a chuva. Deve ter sido a chuva em Brasília, deve ter tido. Ou algum agente da ABIN interceptou o sinal, vai saber, né? Tem agente da ABIN trabalhando em campanha, né? É uma coisa bastante esquisita. Enquanto a gente tenta restabelecer o sinal, a conexão com o Barrocal. Opa, voltou. Até onde eu fui ouvido, que agora eu também não sei. Olha, eu acho melhor você falar desde o início, quando você falava assim, o fato que me chamou a atenção, porque a gente já estava achando até que o sinal tivesse sido interceptado pela ABIN. Pela ABIN. Mas o Ou fato pela que chuva, me chamou, né? Pela chuva que parou aqui, perto da minha casa, pelo menos. Mas então, Rodrigo, para voltar, o fato que me chamou a atenção, e você já tinha observado também, mas eu entendo que é preciso jogar mais luz nele, é o seguinte: o episódio aconteceu numa segunda-feira, dia 17 de outubro. A Mariana citou há pouco a data. Na tarde daquele dia, o episódio aconteceu na manhã do dia 17. Na tarde daquele dia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se manifestou publicamente dizendo que não era possível tirar qualquer conclusão. Tinha havido atentado
ou não, era preciso investigar o episódio. Mas, na propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro daquela noite, o episódio foi explorado da seguinte forma: a bandidagem quer intimidar Jair Bolsonaro. E essa mesma ideia foi exposta no programa de Bolsonaro na televisão no dia seguinte. Mas Tarcísio de Freitas em nenhum momento levou esse episódio à sua própria propaganda eleitoral. Então, é lícito supor que se tem alguém que de fato tinha interesse nesse episódio para usá-lo eleitoralmente, era Jair Bolsonaro, não exatamente Tarcísio de Freitas. A ABIN, que você mencionou, que tem um agente a trabalhar na campanha de Tarcísio de Freitas, é um órgão federal, é a Agência Brasileira de Inteligência. Ela está dentro da estrutura da Presidência da República, debaixo do guarda-chuva do general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, um dos milicos mais próximos de Jair Bolsonaro. Então, em resumo, o que eu quero dizer aqui, Rodrigo, é que esse episódio estranhíssimo, ele parece, a meu ver, ter muito mais interesse da parte de Bolsonaro do que propriamente de Tarcísio de Freitas. Pois é. E eu chamo a atenção aqui até para um raciocínio que foi desenvolvido pelo próprio cinegrafista. Esse cinegrafista ele tem 30 anos de experiência, não é a primeira eleição que ele cobre, né? E o que ele observa é o seguinte, que é comum a presença de policiais fazendo segurança de campanhas políticas à época das eleições, mas que normalmente em eleições estaduais os policiais que fazem parte, que realizam esse serviço, são policiais militares, são policiais do próprio Estado, né? E ele estranhou a presença de um agente da ABIN na campanha de Tarcísio, e vai além. Ele diz temer pela sua vida e por sua família, lembrando que a esposa dele está grávida. Então, olha o grau de complexidade desse episódio, né? Por que o cinegrafista teria tanto medo, né, se a aproximação, a abordagem dessa figura da campanha de Tarcísio não tivesse sido bastante surpresa, e bastante curiosa, bastante intimidadora, a ponto dele pedir demissão da empresa e a ponto de dizer em entrevista que ele teme por sua vida e pela vida de sua família, né? Então, é realmente aí um episódio bastante nebuloso que precisa ser esclarecido pelas autoridades. Eu espero, em breve, e espero que os eleitores de São Paulo também reflitam um pouco a respeito disso. Eu vou pedir só para o Kaká exibir aqui, porque eu acabei não mostrando aqui a capa da edição impressa de Carta Capital, mas temos, na verdade, um especial de eleições, né? Temos um editorial assinado pelo Minucarta, temos uma reportagem sobre o segundo turno, assinada pelo André Barrocal. Eu conto um pouquinho da trajetória de Roberto Jefferson, né, desde a época em que ele era esse repórter, esse comentarista de programas policiais na televisão, até as passagens dele pela Assembleia Constituinte, os rolos, os escândalos, o processo do mensalão e por aí vai. E tem vários outros textos muito interessantes relacionados às eleições. Eu acho que vale muito a pena quem puder adquirir a revista nas bancas ou assinar a revista, ter em casa. Realmente tem ali uma série de textos que são esclarecedores e ajudam a entender a complexidade do cenário eleitoral nesse segundo turno, não só na disputa presidencial, mas nas disputas estaduais também. Mas eu vou pedir que, nas considerações finais, a Mariana fale um pouquinho sobre a reportagem dela, que não é um tema relacionado às eleições, mas é um tema bastante relevante, bastante importante, e a reportagem dela, em particular, é uma reportagem muito, muito interessante. Ela ouviu muitos personagens, muitas pessoas que foram impactadas por essa medida, e eu acho que vale a pena ela comentar um pouquinho, que foi a decisão obscurantista
do Conselho Federal de Medicina de restringir o acesso a tratamentos à base de substâncias de maconha, no caso maconha medicinal, cannabis medicinal, o canabidiol. Eu vou pedir para ela comentar um pouquinho. O CFM, após intensa pressão, não só de entidades médicas, de outras entidades médicas, não o Conselho Federal de Medicina, mas outras entidades médicas, e também da sociedade civil, acabou tendo que recuar, mas ainda não se pode comemorar definitivamente esse recuo, né, Mariana? Nossa, foi muito interessante mesmo fazer essa reportagem, Rodrigo, porque pareceu meio loucura, né? Nossa, uma semana das eleições, o que eu vou ir atrás de investigar o uso medicinal da cannabis? Mas porque foi uma medida que atingia milhares de pessoas. No dia 14 desse mês, o Conselho Federal de Medicina enviou uma medida para restringir o uso de cannabis a apenas 3 tipos de epilepsias muito raras e só até os 18 anos do paciente. Então, uma das pessoas que eu entrevisto nessa matéria é a mãe de um rapaz de 25 anos que tem justamente uma dessas epilepsias, e aí ela questiona: então o João Pedro não poderia mais tomar o óleo que mudou as nossas vidas, porque ele tem 25 anos e ele tem a epilepsia desde os 2. Eles começaram com esse tratamento faz só 10 meses. E ela disse: a gente atravessou um deserto durante a vida toda e chegou num oásis. De repente ele deixou de tomar 3 remédios tarja preta, passou a tomar o óleo de cannabis, agora ele está, como ela diz, desmamando de um medicamento ainda, e passou a ser uma pessoa que não fica mais sempre dopada. Ele começou a interagir na escola, começou a interagir com a família, a vida realmente foi mudada. Ele não poderia mais tomar esse remédio. E assim como o João Pedro, porque ele deixou de ter epilepsia, né? Claro, passou dos 18 anos, né? A maioridade parou a epilepsia, claro. Parou a epilepsia. Essa medida atingia pessoas que têm fibromialgia, pessoas que sofrem com dor crônica, pacientes que fazem tratamento de depressão, ansiedade, são infinitas. Os usos do canabidiol hoje no Brasil, no mundo todo, existem pesquisas em mais de 50 países, atualíssimas. É curioso que o Conselho de Medicina usou estudos até 2014 para justificar a restrição. Depois disso, como se não tivesse existido mais estudo nenhum, muito pelo contrário, existiram muitos. Eu conversei com um médico também, um médico psiquiatra, que defende o uso da cannabis medicinal, porque, segundo ele, ajuda muito, não só nessas patologias que eu falei, mas também no tratamento de quimioterapia, porque alivia o mal-estar, ajuda na dor, ajuda na fome, ajuda no sono. E ele disse que essa medida, além de prejudicar as pessoas que tomam o óleo essencial de cannabis, também prejudica todo o corpo médico que não pode estudar, trabalhar, fazer experiências e avançar nesse processo de medicação, né? Então, era um retrocesso, assim, em todas as áreas. Eu conversei também com muita gente de associação. As associações canábicas no Brasil são órgãos que atuam fazendo meio de campo entre pacientes, médicos, campo jurídico e a plantação mesmo, a produção do óleo em si. Então, é um negócio super interdisciplinar. Essas pessoas, a maioria delas são alguém que tem um caso na família, que precisou entrar na justiça para conseguir fazer o tratamento com cannabis e acabou virando mesmo uma militante, uma ativista da causa, porque percebe a diferença que fez para si e tenta ajudar outras pessoas a obterem esse tratamento também. E todos os ativistas de associações foram taxativos ao dizer: foi uma medida política, foi uma atitude política. O Bolsonaro veio nas eleições batendo na questão de drogas, porque é uma coisa que ele sempre faz, claro, e nisso o Conselho Federal de Medicina, que é o mesmo que aprovou a cloroquina, que não tinha estudos ainda comprovando a eficácia dela no começo da pandemia da Covid-19, o mesmo que atacou a chegada dos médicos cubanos, do programa Mais Médicos, em 2013, agora tenta restringir o uso da cannabis. Então, uma das entrevistadas, a Margarete Brito, da APEP, que é uma das associações, disse até a frase assim, impactante: o CFM está fechado com o Bolsonaro, está agindo de acordo com um interesse que é reacionário e que prejudica aí
milhares de pessoas e a ciência como um todo, porque é mais uma das medidas negacionistas, das ações negacionistas desse governo que negou vacina, negou oxigênio e tudo que a gente viu que aconteceu nesses 2 anos. Então é uma reportagem muito legal, está nessa edição de Carta Capital com o título A Vanguarda do Atraso. Pois é, e eu chamo a atenção, inclusive assim, o CFM ele recuou, mas vai fazer uma consulta pública a respeito do tema, né? E, assim, a grande preocupação é justamente no pós-eleições. Caso Jair Bolsonaro seja reeleito, muito provavelmente esta diretoria do Conselho Federal de Medicina, fechada com Bolsonaro, como a Mariana mesmo observou, pode criar embaraços ao tratamento de milhares de pacientes que sofrem dores crônicas, que fazem tratamento de quimioterapia e têm efeitos colaterais gravíssimos, pessoas que têm epilepsia, pessoas que são portadoras de doenças degenerativas, como Alzheimer, né? Então, assim, é chocante que o Conselho Federal de Medicina, né, esteja fechado com o obscurantismo e atue contra a ciência. Eu chamo a atenção, por exemplo, no que ocorreu na França. Na França, havia um médico, né, que ficou conhecido como Doutor Cloroquina, Monsieur Didier Raoult, né, que publicou uma série de estudos sobre a cloroquina que se revelaram estudos fraudulentos, porque não havia grupo de controle para ser feita a comparação, né? E depois que ele foi para a televisão, para o rádio, difundir aquilo e tal, não sei o quê, e se verificou que os estudos dele eram fraudulentos, não tinha grupo de controle, que ele não podia ter prescrito aquilo, a Ordem dos Médicos da França obrigou ele a vir a público, criar um desmentido e abrir um processo contra ele que poderia culminar com a cassação do seu registro de médico. No Brasil ocorre o oposto, né? O presidente da República, que não é médico, é um capitão do Exército, prescreve cloroquina com base em também meia dúzia de médicos ao estilo do Monsieur Didier Raoult, né? E pega o Conselho Federal de Medicina e lava as mãos para isso. Diz, não, tudo bem. Pode usar à vontade uma droga que não tem eficácia comprovada contra a Covid, tem sim eficácia comprovada contra a malária, contra algumas doenças autoimunes, lúpus, salvo engano, também, né? Mas contra Covid-19 não tinha eficácia comprovada, muito pelo contrário, era comprovadamente ineficaz, além de trazer efeitos colaterais potencialmente graves, porque a cloroquina, um dos efeitos dela é arritmia cardíaca, efeitos colaterais, né? Arritmia cardíaca, aumento dos batimentos cardíacos, uma coisa que pode ser potencialmente fatal para quem está num quadro de insuficiência respiratória, como é o caso de uma pessoa em estágio grave de Covid-19, né? E o Conselho Federal de Medicina avaliza isso, mas não um tratamento à base de um óleo de maconha que não tem efeito colateral, basicamente pura ideologicamente por conta dessa loucura, né, ideológica contra uma droga. Deixar claro que o óleo de maconha, o canabidiol, não deixa ninguém barato, não, gente. Não. Tá? E uma das coisas até que os ativistas de associação destacam é que quando não era legalizado ainda no Brasil esses tratamentos, muitas pessoas que já sabiam dos benefícios do óleo ou importavam dos Estados Unidos ou se viravam. E daí vem a coisa da guerra às drogas, porque você imagina uma mãe de uma criança com epilepsia indo se meter numa biqueira para comprar maconha prensada, para lavar maconha, para fazer o tal do óleo em casa. Isso acontecia, porque às vezes a pessoa não tinha a autorização judicial e se expunha a esse tipo de risco para conseguir levar ao filho, ao parente que fosse, um tratamento um pouco menos doloroso, ou para aplacar a dor de um tratamento muito doloroso. Então,
Hoje, a medida que está vigente, porque o Conselho recuou em 10 dias, dada a pressão que aconteceu, ela permite o tratamento com canabidiol, só que só em última instância. Então, o paciente ele tem que tentar todos os outros tratamentos antes, e daí sim ele pode buscar esse. E tem algumas epilepsias onde as pessoas desenvolvem convulsões violentas, e um dos tratamentos apontados antes da cannabis para conter isso é eletrochoque. Então, a gente está falando de medidas que foram revolucionárias nos anos 40, nos anos 50, e que estão sendo usadas ainda como se fosse razoável, quando você tem um remédio natural que as pessoas conseguem, inclusive, fazer em casa, porque essas associações ensinam, falam que as mães conseguem fazer numa leiteira, sabe, numa panela de fazer arroz. Até porque é muito caro mesmo importar, né, o medicamento. Como ele não pode ser fabricado pela indústria farmacêutica. E comprar aqui, no Brasil é muito caro também. É possível comprar em farmácias brasileiras, mas ele custa, para começo de conversa, assim, 300, 250 reais, o mais baixo índice de THC, que é a substância extraída, né? Então, e chega a 2.000, 3.000 reais o tratamento. É um negócio caro. Então, já que dá para produzir em casa ou produzir de forma coletiva e distribuir a um preço mais barato, é isso que tem sendo feito pelas associações. E o que me espanta também é que não é de hoje, sabe? Assim, a gente poderia virar e falar assim, não, é essa diretoria do Conselho Federal de Medicina, que é uma diretoria retrógrada, que fechou com o Bolsonaro, por isso apoiou a cloroquina e não apoia um tratamento à base de cannabis. Não, em 2013, o Conselho Federal de Medicina foi um dos mais ativos contra a vinda dos médicos cubanos, né? E silenciou completamente em relação àqueles profissionais que de forma vergonhosa se postaram no aeroporto de Fortaleza para vaiar a chegada de médicos cubanos que vieram atender no Brasil em áreas remotas, em áreas pobres, em áreas periféricas, né, onde os médicos brasileiros não queriam atuar, porque não era economicamente rentável, porque não queria se expor ao risco, porque não queria ir para o interior do Amazonas. Desde 2013, essa agonia. Uma categoria que estuda 6 anos, né, no ensino regular, só para virar um clínico geral, mais 2 a 6 anos de especialização, dependendo da especialização que ele for fazer. É vergonhoso, é vergonhoso. É realmente eu acho que os médicos brasileiros deveriam prestar mais atenção a quem está os representando, porque isso depõe contra toda a categoria, com certeza. Mas, Mariana, eu agradeço. Tem algum outro aspecto que você gostaria de mencionar no fim do programa, não? Eu acho que só destacar que hoje a gente tem debate em 12 estados brasileiros, né, que ainda tem eleição no segundo turno para governo também, então vale as pessoas ficarem aí atentas aos debates que começam a partir das 10 da noite. Tá certo. E eu acabei me empolgando aqui, nem vi que a gente ultrapassou aqui o horário barrocal. Quem é o seu convidado no Poder em Pauta? Fernando Nogueira da Costa, ele que é economista e foi diretor da Caixa Econômica Federal no primeiro governo Lula. Será uma entrevista sobre economia, salário mínimo, também sobre essa enxurrada de medidas eleitoreiras adotadas pela Caixa Econômica Federal para dar uma forcinha na campanha de Jair Bolsonaro. Uma entrevista a partir das 4 da tarde amanhã, horário tradicional do Poder em Pauta, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Tá certo. E qual tema você destacaria no final do programa? Difícil fugir dessas últimas horas até o dia D, o domingo, o desfecho da nossa eleição presidencial mais suja da história. Rodrigo, nós falamos no início do programa que, pelas pesquisas divulgadas ao longo da semana, Lula tem aí cerca de 5 pontos de vantagem em relação a Bolsonaro. Mas essa eleição ainda está aberta. Por quê? O jogo ainda está aberto. Por quê? Uma das razões a gente já abordou, é a abstenção. A abstenção
costuma ser maior entre os mais pobres, e os mais pobres são mais propensos a votar em Lula. No primeiro turno, a taxa nacional de abstenção foi de 21%. Mas apenas entre aqueles que têm, no máximo até o ensino fundamental, essa abstenção foi de 32%. Outro elemento que deixa o jogo em aberto são os indecisos. Essas pesquisas dessa semana mostram uma indecisão da faixa aí de 2%, 3%, até 5%. E segundo os analistas, segundo os cientistas políticos, aí, aqueles que estão por trás de pesquisas, o que vai definir a decisão desses eleitores indecisos será, muito provavelmente, o debate de amanhã da Globo entre Lula e Bolsonaro. Será o último grande fato político dessa campanha. Mas, Rodrigo, independentemente de quem ganhar a eleição, o fato é, o país sairá rachado das urnas. É uma eleição muito apertada, muito acirrada, a distância entre ambos é pequena, e deve ser pequena para um lado ou para o outro também amanhã, ou melhor, no domingo, quando as urnas forem abertas. E é uma eleição que mostra claramente a existência de dois Brasis, e são Brasis muito bem representados na biografia dos dois candidatos. De um lado, Lula, que é o líder das classes populares brasileiras, é o Brasil da diversidade, é o Brasil da cor, é o Brasil da tolerância, digamos assim. Se a gente pegar nas pesquisas entre os eleitores pretos e pardos, entre as mulheres, entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que são os mais pobres, Lula bate de lavada Jair Bolsonaro. Lula é ele próprio, um filho dessas classes populares, saiu de Pernambuco, quando ainda era pequeno, saiu com a mãe e irmãos, rumo a São Paulo, para que a família tentasse uma vida melhor. E o Nordeste, se Lula ganhar, será o grande responsável por essa vitória dele. Do outro lado, nós temos o líder das classes médias reacionárias brasileiras. Se a gente pega nas mesmas pesquisas, apenas entre homens, entre pessoas brancas, entre evangélicos e entre a classe média, aquele público que ganha de 2 a 5 salários mínimos, Bolsonaro está na frente de Lula. E Bolsonaro é ele próprio um representante desse grupo social, dessas classes médias reacionárias. Os trisavós dele eram italianos e vieram para o Brasil em 1888, justamente o ano em que acabou o último regime escravista do mundo, que era o regime escravista brasileiro. Perdurou por mais de 3 séculos. Foi uma imigração, aquela do final do século XIX, incentivada pelas elites brasileiras para tentar branquear o país. Uma imigração para tentar apagar a existência dos negros que foram sequestrados e trazidos para cá na base da violência. E essa família de Jair Bolsonaro chegou ao Brasil e perambulou pelo interior de São Paulo, que é um grande exemplo de conservadorismo brasileiro. Jair Bolsonaro nasceu e foi criado, nasceu numa cidade do interior de São Paulo, Glicério, e foi criado em 2 outras cidades do interior paulista, Campinas e Eldorado. Então, Rodrigo, é isso, o país que nós temos incerteza a respeito do vencedor domingo, embora com favoritismo para Lula, mas o fato é que o Brasil sairá rachado dessas eleições. Agora, já que a gente já estourou o horário mesmo, me permita tirar uma curiosidade. Você que veio com a camisa vermelha, provavelmente em homenagem ao Flamengo, arrisca um placar das eleições, não? Digo que Lula é favorito, como falei há pouco, Lula é favorito, mas o jogo está aberto. Abstenções, indecisos. E há um terceiro elemento, Rodrigo, interessante também. É preciso observá-lo no miolo das pesquisas. O voto volátil. Entre os eleitores de Lula, 7% admitem votar em Bolsonaro. Esse número está numa pesquisa de ontem, a pesquisa Genial Quaest. Entre os eleitores de Bolsonaro, 6% admitem votar em Lula. Então, tudo somado, abstenção, indecisos e voto volátil, o jogo está aberto. Eu não arrisco cravar que dará um candidato ou outro. Digo isso, Lula é favorito, mas o jogo está aberto até domingo.
E é preciso lembrar também, Rodrigo, me perdoe me estender, a gente já quebrou os prazos aí do programa de hoje, vamos quebrar mais um pouquinho. Haverá certamente uma operação bolsonarista de última hora para tentar influenciar esse eleitorado indeciso. No sábado, véspera do primeiro turno, no início da noite do sábado, de 1º de outubro, circulou aí uma notícia no submundo bolsonarista e também a partir do site lavajatista O Antagonista, que Marcola, o chefe do PCC, tinha declarado voto em Lula numa conversa gravada pela Polícia Federal. Uma mentira, porque afinal, preso condenado não vota. Quem preso que vota é aquele que está aguardando o seu julgamento. Então, Marcola não poderia votar, não era uma declaração de voto. O que a conversa da PF, gravada pela PF, mostrou foram considerações de Marcola sobre a eleição brasileira. Então, certamente haverá uma operação de última hora do bolsonarismo, uma operação do submundo, uma operação do tipo guerra suja, aí nas últimas horas da eleição para tentar influenciar o resultado. Por tudo isso, Rodrigo, eu repito, Lula é favorito, mas o jogo está aberto. Difícil é sujar mais essa eleição, né? E você, Mariana, arrisca um palpite, não? Olha, tá muito difícil. E essa coisa das abstenções, elas costumam prejudicar quem está na frente, né? Porque o voto engajado é o voto de quem está perdendo e quer trabalhar aí para uma virada. Então, se a gente já teve um primeiro turno que foi bagunçado e depois esse segundo turno tão conturbado, tão bombardeado de fake news, violência, até domingo ainda vai ter muita água para rolar. Eu não me arrisco a dar um palpite, não. Vou na esteira do Barrocal de dizer que o jogo está aberto. E eu vou seguir aqui o que, no início da semana, eu vi uma manchete de um jornal de grande circulação que era mais ou menos assim, fazendo previsão da Selic, né? Falava, olha, a Selic na quarta-feira pode subir, cair ou permanecer como está. Então eu digo que Lula pode ganhar, Bolsonaro pode ganhar, a eleição pode não ocorrer e pode até mesmo ocorrer um empate, e aí nesse caso Lula ganharia por ter mais idade. Completou hoje 77 anos, Rodrigo. Hoje é aniversário de Lula. Bom, verdade, e ele que tem dito aí em todos os debates que ele gostaria que o povo brasileiro desse de presente para ele um belo pé na bunda de Bolsonaro no dia 30 de outubro, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos, agradeço a participação dos meus colegas de bancada, o Barrocal, a Mariana, e aproveito para pedir a todos vocês que estão nos acompanhando para se inscrever em nosso canal, para curtir, compartilhar nossos conteúdos, ajudar no engajamento, né, dos nossos vídeos nas redes sociais. Lembrar que no domingo nós teremos plantão de eleições, aí com uma cobertura desde antes da abertura das urnas, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, vários convidados, entre eles a ex-ministra Tereza Campelo. Então eu convido a todos a nos acompanhar no próximo domingo, a cobertura aqui no canal de Carta Capital no YouTube, e também convidar vocês a assinar a revista Carta Capital, seja a edição impressa, a edição digital, ou clube do canal. Pode também, se tiver complicado o orçamento doméstico, fazer uma doação aqui pelo Superchat, né? Sempre a gente reforça esse pedido, porque não tem jeito, né? A sobrevivência do nosso jornalismo depende exatamente da contribuição de vocês. Um forte abraço e até a próxima semana não, até domingo, né? E o Barrocal está aqui amanhã. Até mais, pessoal.